no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ler o versículo 34 ao versículo 38. Ainda em pé, se você trouxe a sua Bíblia, você vai abrir ou acompanhar no telão. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com esta resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Vamos ler o 39? O segundo é igualmente importante. Amém? O que seria para nós amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, ou com toda a nossa força? Seria expressar Deus como a maior prioridade das nossas vidas? Amar a Deus sobre todas as coisas significa que Deus, em sua infinita graça, amor, bondade, fidelidade e misericórdia, é um ser que não precisa que o amamos em primeiro lugar. Quando Deus nos pede para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, na verdade, em outras palavras, Deus está dizendo: me ame sobre todas as coisas, me coloque como prioridade, como centro de tudo que você fizer, que eu possa ocupar o lugar mais alto em tudo que somos, como também em tudo que nós fazemos. Amar a Deus sobre todas as coisas é estar envolvido na arte de reconhecê-lo como Senhor, de reconhecer como soberano, de atribuir a Ele não só o reconhecimento, mas a capacidade de amá-lo, mas também obedecê-lo em tudo que Ele pretende e quer realizar no nosso coração. Não seria, porventura, egoísmo da parte de Deus pedir a todos nós que o amemos acima de qualquer coisa? A sensação que temos por vezes é que quando Deus nos pede para ser o primeiro na nossa vida, para ser o único na nossa vida, não seria isso o egoísmo da parte do Criador? E a resposta é clara: de forma alguma. Quando Deus nos pede para colocá-lo em primeiro lugar, isso significa que Deus não precisa do meu amor para ser a essência do amor. Deus não precisa da minha ajuda, da minha atenção, porque Ele mesmo é o próprio amor, Ele mesmo é a essência daquilo que tanto expressamos no seio da nossa família ou com os nossos filhos. Deus não precisa que eu ame. E por que Ele pede para amá-lo? Deus não precisa que eu o honre. Por que Ele pede para honrar o Senhor com todos os teus bens e com a primícia de todas as suas rendas? Então, não é egoísmo? Claro que não, de forma alguma, porque quando Deus nos pede para amá-lo em primeiro lugar, é porque Ele quer nos livrar de consequências terríveis lá na frente.
Porque Deus já está lá no seu futuro, Deus já conhece o que vai acontecer daqui 3 minutos, Deus já sabe o que vai acontecer daqui 10 anos, porque Deus não está preso no passado, Deus não está preso no presente, e Deus não está preso no futuro, porque Deus é o já, Deus é a essência daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Deus é Deus e ponto final. Mas Ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que está acontecendo, mas também sabe o que há de acontecer no futuro. Quando Deus nos pede para amá-lo sobre todas as coisas, e esta é uma indagação dos fariseus, quando interrogaram Jesus, dizendo: qual é o mandamento mais importante? Então logo Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo entendimento. Em outras palavras, ame a Deus sobre todas as coisas. Então, quando Deus nos pede para amá-lo, não é porque Ele é egoísta, ou porque Ele precise que algum ser finito o ame, porque Deus não precisa que amamos, Ele é amor em ponto final. Deus não precisa do que eu faço para se sentir amado, Deus é amor e acabou. Ainda que todos não queiram amar a Deus, não mude quem Deus é, porque Deus é amor e acabou. Então, quando Ele nos pede para colocá-lo em primeiro lugar, é porque Ele quer nos livrar de consequências terríveis. E nós sabemos que a espiritualidade, ela é uma fonte que sustenta o real valor de todo homem. Bill Johnson já dizia o seguinte, que princípio sem presença é como um reino sem rei. Então não adianta você ter força e ser capaz de praticar algumas coisas que são benéficas para a vida, se você tenta praticar estas coisas na força do seu braço, na força da sua capacidade. Então Bill Johnson é assertivo quando ele atribui que princípio sem presença é como um reino sem rei. Uma hora ou outra você vai precisar da espiritualidade. A espiritualidade é como uma ponte que nos dá acesso às coisas mais importantes e valiosas da vida, porque todos nós nascemos e vivemos e nos movemos porque somos compostos de corpo, alma e espírito. Se você dá muita importância ao seu corpo, vai te faltar alguma coisa. Se você der importância só às suas emoções, também vai te faltar alguma coisa. E se você der importância só à sua espiritualidade, também lhes faltará alguma coisa. Agora, dentre as três, é importante você pensar que as três estão ligadas ou interligadas uma na outra. Então, espiritualidade, ela é importante porque fala da fonte de contentamento de todo indivíduo. É a fonte de contentamento. Vou repetir, espiritualidade é a fonte de contentamento, coisa que muitas pessoas estão fazendo tudo, menos se espiritualizando. Fazendo todas as atribuições que são necessárias para o desenvolvimento pessoal, para um desenvolvimento coletivo, para um desenvolvimento social e empresarial, mas estão perdendo a coisa mais importante. Por isso que eu afirmo que a espiritualidade é fonte do nosso contentamento. Grave essa palavra que depois ela fará sentido para você. Primeiro, porque não existe espiritualidade longe de Deus. Tem muita gente querendo se espiritualizar lendo livros de autoajuda. Tem muita gente querendo se espiritualizar lendo histórias reais, mas histórias reais não são caminhos pelos quais você espiritualiza a sua vida. Não há razão de sermos alguém espiritualmente saudável longe de Deus. Não há possibilidades de vivermos uma vida plena no contentamento, ainda que eu não atribua as minhas conquistas como um sonho desejado, mas se eu estou bem com Deus, mesmo que me falte alguma coisa que tanto quero, eu consigo nutrir uma espiritualidade saudável. Espiritualidade não é religiosidade, não é vias de regras.
Deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, deixa de comer isso, deixa de beber isso, porque você é um ser espiritual. Espiritualidade não está relacionado com religiosidade. Religiosidade é outra coisa que não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é viver de forma que Deus seja o centro da sua vida. Vou repetir. Espiritualidade é viver de tal forma, de tal maneira, que Deus seja o centro da sua vida. E por vezes, quando Deus nos pede para amarmos sobre todas as coisas, Deus está dizendo: se eu for o centro da sua vida, você vai evitar muitas percas. Você vai evitar muitos dilemas que a própria vida, de forma inesperada, pode trazer a você. Agora, quando tiramos Deus do centro, a vida fica bagunçada. Vou repetir. Quando tiramos Deus do centro, a vida fica bagunçada. E quando que eu percebo que a vida está bagunçada? Quando a espiritualidade não está saudável, quando as emoções não estão bem, e quando o corpo não corresponde àquilo que é espiritual e que é emocional, e o corpo começa a emitir sinais, sons a respeito desta decadência que nós estamos vivendo. Então eu quero repetir a você: quando tiramos Deus do centro, a vida fica bagunçada. Então talvez é por esta razão que tem muita gente que é crente, mas a vida continua bagunçada. Tem muita gente que são pessoas que podem dizer: mas eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu não prejudico ninguém, mas as coisas que acontecem comigo são um pouco estranhas, e por vezes eu me vejo caindo no mesmo lugar. Porque quando Deus está fora, é porque a nossa espiritualidade não está alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez nessa nova fase da minha jornada com Cristo, pode ser que eu, como pastor sênior desta igreja, posso desapontar muitas pessoas. Pode ser que nesse novo processo da minha caminhada com Deus, e estou orando por isso, pode ser que eu desaponte muitas pessoas, não no sentido de cometer pecados, mas porque irei falar a vocês exatamente o que vocês precisam ouvir, e não o que vocês querem ouvir. Eu estou comprometido nesse tempo de revelar a você aquilo que eu entendo ser algo espiritual e um propósito lindo de Deus para acontecer sobre as nossas vidas. E gostando você ou não, eu não estou comprometido com aquilo que você goste ou não goste. Eu estou comprometido em entregar a mensagem de Deus para a sua vida. Porque quando Deus está fora, a vida fica uma bagunça, a vida fica desordenada, nada dá certo, nada flui. Ou às vezes dá até tudo certo, mas se Deus não está dentro, mesmo dando certo, a vida se torna uma bagunça, e é difícil arrumar certas bagunças. Deus fora é sinônimo de grandes perdas. Quando Deus está fora, isso significa que corremos o risco de perder muitas coisas boas de Deus para o nosso coração. A razão da luz ter acabado vai fazer sentido com o que eu vou te dizer nos próximos 10 minutos da mensagem. E eu quero que você abra o seu coração para receber um bálsamo de Deus para a transformação de toda a sua vida, inclusive seu próprio coração. Deus fora é sinônimo de perdas. Em 1 Samuel, no capítulo 4, nós encontramos uma história de perda. Israel estava em guerra contra os filisteus. E se você gosta de estudar a história do povo hebreu, você vai perceber que não é comum esse povo ter tantas derrotas quanto eles tiveram em 1 Samuel, no capítulo de número 4.
não era o costume dessa nação ser derrotada da forma como eles foram. A Bíblia diz que eles foram surpreendidos pelos filisteus, que os atacaram, e naquele dia 4.000 soldados morreram na batalha. Não era comum, mas 4.000 soldados prostraram-se mortos, porque os filisteus foram e os destruíram. A Bíblia nos diz que, terminando a batalha, os soldados voltaram para o acampamento, e quando as autoridades viram o que tinha acontecido, eles ficaram atônitos, apavorados, e lhes perguntaram: por que o Senhor causou esta derrota aos filisteus? Até as autoridades de Israel não estavam entendendo o porquê daquela derrota. Como que aquele povo tinha sido dizimado daquela forma? Foram 4.000 homens mortos na batalha, a ponto deles atribuir não a capacidade dos filisteus em destruir Israel, mas a palavra foi: porque o Senhor nos causou esta derrota aos filisteus. Quando as autoridades percebem essa grande derrota sobre o seu povo, imediatamente eles disseram: não foi os filisteus, foi algo que provém do Senhor. A Bíblia nos diz que ao receber aquela notícia, eles disseram: vamos trazer a arca. A arca simbolizava a presença de Deus, o pacto da aliança. A arca de Deus era algo tão real para eles que todos sabiam que aonde a arca estava era a garantia de vitória e de êxito, porque, biblicamente falando, a simbologia daquela arca, de fato, como dizem até hoje muitos judeus, era que aonde a arca estava, Deus estava em casa, Deus estava dentro, e aonde a arca chega, era vitória na certa. Então eles disseram: vamos trazer a arca. 1 Samuel 4, versículo 5 diz que quando o povo viu a arca entrar no acampamento, eles acreditavam tanto naquela arca que eles começaram a gritar, pular de alegria, a ponto de verem o chão e sentirem o chão tremer. O chão tremeu. A euforia daquela comunidade, a alegria daquele povo de pensar: agora os filisteus vão ver o que eles fizeram conosco, e agora nós vamos destruí-los, porque a presença de Deus voltou. E aonde está a presença de Deus, nós somos invencíveis. Inclusive, na sequência do versículo 5, a Bíblia vai dizer que até mesmo os filisteus entraram em pânico pela notícia de que a arca de Deus tinha entrado no acampamento. Eles gritavam e diziam: estamos perdidos. Esses deuses são poderosos, eles destruíram o Egito com as 10 pragas, não há mais nada o que fazermos. E com isso eles ficaram possuídos de medo, a tal ponto que um líder se levanta e diz: coragem, filisteu, coragem para atacá-los novamente. O povo se animou com a arca, o povo ficou alegre com a arca. E uma coisa me chama muita atenção, fora do meu contexto de mensagem aqui, é que quando nós recebemos a presença de Deus, não basta ficarmos animados, não basta ficarmos contentes, não basta ficarmos felizes e alegres. É importante que a arca esteja, mas não deve ser esta resposta que devemos dar à unção de Deus, à presença de Deus nas nossas vidas. Eles ficaram animados a ponto de pularem, de gritarem e ver o chão tremer. Você já viu o chão tremer? Eu imagino que seja Flamengo e Fluminense com quase 75 mil pessoas no estádio do Maracanã, o estádio lotado e o chão tremendo, as arquibancadas tremendo, porque o povo está nesse alvoroço. É exatamente isso que aconteceu com essa multidão, animados com a presença de Deus, alegres com a presença de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: se até hoje você se alegrou e se animou com a presença de Deus, eu sinto em lhes dizer, não é só isso. Deus tem algo a mais do que alegria e do que
animação para fazer na sua vida. Pode ser que a igreja do Brasil precisa de algo a mais do que um animamento. Pode ser que a igreja de Maringá precise de algo a mais do que simplesmente uma mera alegria, que a igreja precisa muito mais do que as suas próprias expectativas, porque da mesma forma como eles acreditaram que a arca traria solução na vitória dos filisteus, os filisteus também acreditavam que com a presença de Deus, por meio daquela arca, eles também seriam vencidos. E o texto decorre, dizendo, no mesmo capítulo 4 de 1 Samuel, que de forma surpreendente os filisteus saíram à batalha. E para surpresa minha e sua, naquele dia morreram 30.000 soldados israelitas. Agora não é 4.000, são 34.000 soldados mortos naquela batalha. Um jovem mensageiro da tribo de Benjamim, a Bíblia diz que ele consegue se escapar. E quando ele escapa, ele leva a notícia ao sacerdote ali, que era um dos principais sacerdotes da época. E quando a notícia chega, a cidade inteira começa a gritar, a ponto de todos ouvirem o grito desta cidade. Então o sacerdote ali pergunta: o que houve, meu filho? O jovem disse: Israel foi massacrado, seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E por último, versículo 17, a arca de Deus foi tomada. Quando ele menciona que houve um massacre de israelitas, que houve a morte dos seus 2 filhos, e por fim, quando ele recebe a notícia de que a arca, que era a representação legítima da presença de Deus, havia sido tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que ao fazer menção da arca, ele caiu da cadeira, com 98 anos de idade, quebrou o pescoço e morreu. Ao morrer, a Bíblia nos diz que ele tinha uma sogra, esposa de Finéias, seu filho, que estava grávida. E quando essa jovem ficou sabendo que o seu sogro, seu marido, seu cunhado e a arca de Deus tinha sido tomada, o texto continua dizendo que esta mulher teve contrações violentas, e ao ter estas contrações, a Bíblia diz que ela deu à luz a um filho antes de morrer. As parteiras tentando reverter a situação, mas não conseguiram. A única coisa que conseguiram foi ouvir da boca daquela mulher que quando ela recebe a notícia que a arca tinha sido tomada, antes de morrer, a última pronúncia dela foi colocar o nome no seu filho. E o nome do seu filho foi denominado como Icabode, em outras versões, Icabod. E o significado da palavra Icabode quer dizer: foi-se a lâmpada de Israel, foi-se a glória de Israel. Israel não tem mais lâmpada, Israel não tem mais glória, Israel não tem mais no que se apegar, porque tudo que eles tinham de precioso agora está denominado na pessoa dessa criança. Quando fazerem menção do nome Icabode, vão dizer: foi-se a glória de Israel e não temos mais esperança. No caso de Israel, porque a glória se foi, eles perderam alguma coisa. Primeiro, eles perderam a guerra. Foram 34.000 soldados mortos na batalha. Eles perderam a palavra profética, o sacerdócio. E eu não sei se você quer viver uma vida espiritualmente saudável, se você perdeu o ápice profético, a profecia, a direção de Deus, a orientação de Deus para a sua vida, o sacerdócio que Ele tem para a sua vida. Não resta mais nada para nos apegarmos, porque perdemos aquilo que é
de mais valioso para um homem, para uma família, para uma igreja e para uma sociedade? Nós podemos perder a política, nós podemos perder recursos, nós podemos perder entes queridos, nós podemos perder privilégios, mas não se esqueça de uma coisa: você que é cristão, lute para não perder a glória de Deus na sua vida, porque no dia que você perder a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida, as demais coisas só vão ser consequência dessa glória que se foi. Eles perderam a família. Tem muitas famílias se perdendo porque o marido adulterou ou se prostituiu. Não, antes dele fazer isso, ele perdeu a glória de Deus, porque um homem imergido na glória de Deus, ele não trai. Davi um dia orou e ele disse, quando ele pecou, porque a glória já estava longe, porque ao invés de Davi estar na guerra, como era a atribuição de todos os reis na primavera, era um costume os reis ir para a guerra, neste dia Davi ficou na sacada do seu quarto, em seu palácio, cobiçando a Betseba, a tal ponto de desejá-la e trazer para dormir com ele. Quando Davi peca, uma das coisas pelos quais Davi mais chorou, Davi mais derramou lágrimas diante de Deus foi: Senhor, não retires de mim o seu espírito, não permita com que o teu espírito saia de mim, porque Davi sabia que a estrutura de um homem é a presença de Deus dentro dele, porque o dia que ele perde essa presença, ele se torna um amuleto nas mãos de Satanás. Lute para não perder a presença de Deus na sua vida, porque esta é a sustentação da espiritualidade. É quando estamos cheios de Deus que não traímos, é quando estamos cheios de Deus que mantemos a nossa fidelidade para com Ele, é quando estamos imergidos nesta glória, porque sabemos que quando perdemos a presença, não resta mais nada na vida para conquistar. Me perdoe os senhores que querem crescer mais, que querem conquistar mais, eu também quero. Me perdoe as senhoras que estão aqui, que querem viver de aventuras e aventuras, quer ter o corpo mais perfeito que a irmã, quer ter o bíceps, os tríceps. Me perdoe os irmãos que querem ser mais rico do que o outro, mais próspero do que o outro. Não tem problema nenhum com isso, eu também quero essas coisas e terei essas coisas. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que nos diz assim: portanto, todos nós, das quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Vou repetir: podemos ver e refletir a glória do Senhor. Isso quer dizer que somos portadores, primeiro porque vemos, e segundo porque reflete a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Sabe qual é o maior glamour do universo? É você poder andar nas ruas e as pessoas falarem: eu acho que você é um crente, eu acho que você andou com Jesus, porque você está igual a Ele. A coisa mais fantástica no universo não é você poder bater no peito e escrever um livro, ou você ter o maior seguidores no Instagram, ou você conquistar tudo o que quer e as pessoas baterem no teu peito e dizer: você conseguiu. A coisa mais gloriosa do universo é as pessoas olharem você e dizer: esse homem anda com Cristo, ele é igualzinho a Ele. Pode aplaudir, igreja. Recebe um bálsamo de cura no seu coração. Quando perdemos a presença de Deus, se caracteriza como uma grande tragédia, porque ao perder a sua presença,
Cristo não é mais notado nas nossas vidas. A questão é: sua esposa está vendo Cristo em você? Seu marido está vendo Cristo em você? Seus filhos estão vendo Cristo em você? Porque quando perdemos a presença de Deus, Cristo não é mais notado. Ao invés de ser benéfico à nossa vida, se torna insignificante. Ela reage de uma forma negativa. Ao invés das pessoas querer essa glória, elas querem se distanciar da glória. Porque elas dizem: se ser cristão for que nem fulano, para mim não serve. Eu não quero ser crente como aquele um. Qual é a diferença dele para o mundano? Ele faz as mesmas coisas que o mundano faz, e às vezes o mundano faz até melhor. Um ímpio mente, um ímpio rouba, um ímpio se prostitui, um ímpio compra e não paga, empresta e não devolve. Um ímpio, quando se reúne com as pessoas, se reúne para beber, para falar mal da vida dos outros, para fazer fofoca. Mas quem é portador da glória de Deus é diferente. Se reúne para orar, para planejar a próxima conquista, para planejar o próximo resultado, porque ele é portador da glória de Deus. Quando perdemos a presença de Deus é quando Cristo não é mais notado. A pior frustração da minha vida vai ser eu chegar na minha velhice, espero chegar, e as pessoas bater nas costas das minhas filhas, dos meus netos, e dizer: teu pai foi um homem grande, teu pai foi um bom pastor, teu pai foi um excelente escritor, teu pai foi um homem legal. Isso para mim vai ser a maior frustração da minha vida. Eu não quero ser conhecido por essas coisas, porque essas coisas é o que eu faço. E fazer todo mundo pode escrever um livro, todo mundo pode crescer, todo mundo pode prosperar. Basta você andar com quem está vivendo tudo isso. Isso é simples, é matemática. Você não prospera se você não quer. Você não se desenvolve porque não quer. Mas se eu ouvir essas coisas no final da vida, eu vou me sentir um homem frustrado e fracassado. Mas quando as pessoas falarem: o seu pai, o seu neto, seu avô foi um homem de Deus, foi um homem apaixonado por Jesus, foi um homem que a maior ambição dele foi querer ver Jesus pessoalmente, e até hoje eu procuro vê-lo. Eu tive 2 pessoas na vida que viram Jesus do meu lado. Uma foi num retiro de quase 500, 600 pessoas, e um jovem saiu do meio da multidão, e ele interrompeu a mensagem, me abraçou e disse: eu vi Jesus em você. E na hora eu fiquei triste e também alegre, mas eu disse: mas é eu que estou orando, querendo ver. Por que é o outro que está vendo? E a segunda experiência foi segunda-feira, numa classe teológica. Já imaginou isso na vida? Eu dando aula de teologia, e eu estou falando sobre cristologia, a minha matéria desse semestre. E ao desenvolver a matéria, uma senhora de idade, cabelo branco, interrompe a aula e ela fala: pastor, e em lágrimas, ela disse: eu estou vendo Jesus aí do seu lado. E mais uma vez eu disse: eu vou parar de orar, porque só os outros que vê. Mas eu sei que Ele está me preparando para vê-lo. E essa é a minha ambição de vida, meu propósito de vida. Porque eu entendi que, como portador da glória de Deus, eu represento um reino que não é humano.
Eu represento um reino que não é estas coisas secundárias e transitórias que circulam no mundo. Quando perdemos a presença de Deus, Cristo, primeiro, não é mais notado. Segundo, um espírito de insatisfação toma conta de nós. Nada mais preenche. Nada mais preenche. Você pode comprar o que quiser, viajar onde quiser, fazer o que quiser, conquistar o que quiser, não preenche. Por quê? Porque Cristo está fora. Mas também você pode conquistar tudo quando Ele está dentro. E mesmo assim você olhar e dizer: isso aqui só é coisas terrenas, humanas e transitórias. O mais importante é o que tem aqui dentro. Eu posso andar com Tesla, cheio da presença do Espírito Santo, irmãos. Eu posso andar de Dodge Ram, cheio do Espírito Santo. Mas eu também posso andar de bicicleta, cheio do Espírito Santo. Eu também posso andar a pé, cheio do Espírito Santo. Porque quando temos a presença dEle, temos satisfação, coisa que o mundo não tem mais. Sabe por que aqueles 5 tripulantes morreram? Em partes eu concordo, porque um homem tem que correr riscos mesmo. Todo homem que é homem veemente, que corre sangue na veia, todo homem cabra macho corre atrás de perigo. É impressionante isso. Todo cabra macho não aguenta ficar parado, quer correr risco. Glória a Deus por isso. Mas fora isso, sabe por que aqueles homens investiram $250 mil, aproximadamente R$1.200.000, convertido na nossa moeda? Por uma insatisfação. Querer preencher aquilo que você e eu já sabemos que preenche. Só o Espírito Santo preenche a gente. Eu vim aqui dizer para você: perca tudo na vida, mas não perca a presença de Deus. Porque quando perdemos, um espírito de insatisfação toma conta de nós. Então a minha esposa não está boa, vou atrás de uma mais nova. Meu casamento não está legal, preciso viver uma aventura nova. E a gente começa com essas coisas. Sabe por que a gente sai de igreja? A gente troca de igreja? Não é porque o problema é a igreja. O problema é porque Deus está fora. E a gente vai querer encontrar Deus lá na outra igreja. Mas o problema não é a outra igreja. O problema é que Deus não está dentro de nós. Então eu quero ficar andando, trocando de igreja, trocando de roupa, trocando de profissão, trocando de propósito, trocando de tudo. Eu fico de forma desesperada para satisfazer aquilo que só Cristo pode ser o centro da nossa satisfação. E vou caminhar para o fim. Quando perdemos a presença de Deus, além de Cristo não ser mais notado, além de receber um espírito de satisfação, nós também não temos paz, alegria. E eu penso que a coisa mais trágica desse mundo é não ter paz, é não dormir bem, é não poder repousar e descansar o sono do justo. E assim vivemos como lutando contra o vento, buscando sentido em tudo, mas não encontramos, porque foi-se a glória de Israel. E o nome do menino será Icabode. A lâmpada apagou. Por 2 vezes eu cheguei nessa igreja e não tinha luz. E não é problema estrutural, foi geral. E quando o momento do louvor, da adoração, a luz tinha acabado de novo. E eu só tive uma percepção. Obrigado por confirmar a mensagem dessa noite. Tem muita gente que já perdeu o brilho. Tem muita gente que já perdeu a glória. A lâmpada está apagada. Você deixou de viver há muito tempo. Você só está sobrevivendo, inclusive dentro da igreja. Tu está perdido dentro da igreja. Tu está perdido no seio da sua casa, no seio da sua família. Tu está perdido nos seus negócios. E não é por outras coisas, é porque a glória se foi. Faz quanto tempo que você não chora mais? Faz quanto tempo que você não dobra o joelho ao chegar numa igreja?
Faz quanto tempo que você não separa dias, semanas, para poder estar orando ao Senhor? Faz quantos anos que você não tira as 3 horas da manhã para orar? Mas se te chamarem para ensinar 3 maneiras de ficar rico, você é o primeiro aí. Se o Pablo Marçal voltar a fazer as lives dele 4 horas e 59 minutos da manhã, há uma multidão de pessoas lá, mas elas não têm coragem de separar minutos sequer para dobrar o joelho e falar: eu entendi tudo, Senhor, o que eu preciso não é de Pablo Marçal, o que eu preciso é me envolver novamente com essa glória que se foi. E biblicamente falando, de forma doutrinária, eu não sei se nós temos poder de eliminar o Espírito Santo do nosso corpo. Eu acredito que não. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, ele se torna inoperante dentro de nós, porque ele não habita em um templo sujo. Que nome bonito para se colocar num filho. Olha que marca essa criança herdou da sua mãe. Você já pensou se seu filho está na escola e as pessoas olharem para ele e dizer: ali vem o Icabode, ali foi embora a esperança de Israel, foi-se a glória de Israel, e se a glória foi embora, o que nós temos? Eu não quero espantá-los, mas também não quero ser motivo de incentivo a deixar você continuar na vida que você está tendo. Eu não quero que você se vá, mas eu posso afirmar categoricamente: o que nós vamos viver nesses próximos anos no Brasil e no mundo vai ser um despertar do Espírito Santo, um derramar do Espírito Santo como nunca antes nós vimos na história de nenhum avivamento, porque a lâmpada vai voltar a acender, o fogo do Espírito vai voltar a acender novamente no nosso coração, porque tem um povo que decidiu amar a Deus mais do que ama a sua própria vida. Eu quero isso. Quem aqui quer isso para você? Então vamos para a prática. Só você que quer, se coloque de pé. Se você não quer, fique sentado.